Então, boa noite. Primeira parte da leitura, Orixás, de Pierre Fatumbi Verger, Deuses Iorubás na África e no Novo Mundo, por Vânia Fefe Hoje, dia 30 de 8 de 2023, agora 18 horas e 26 minutos. Começando pela apresentação do autor, né? Pierre Fatumbi Verger, a quem se deve esse minucioso trabalho, viveu durante 17 anos em sucessivas viagens, desde 1948, pelas bandas da África em territórios iorubás. Tornou-se babalaô em Queto por volta de 1950, e foi por essa época que recebeu de seu mestre Oluo o nome de Fatumbi, que significa aquele que nasceu de novo pela graça de Ifá. A editora Currupio, dando continuidade à publicação no país sobre cultura negra, onde são estudados os fundamentos históricos e mitológicos, a descrição dos rituais, os laços de profunda afinidade cultural entre a África, região do Golfo de Benim e Brasil, Salvador e Recife. Os escravos trazidos desta parte da África durante os últimos 150 anos do tráfico de escravos, de 1700 a 1850, eram quase que exclusivamente destinados às duas regiões do Brasil acima mencionadas. As razões econômicas que determinaram esta preferência e escolha são mencionadas em outra obra do autor, Fluxo e refluxo de escravos entre o Golfo de Benim e a Baía de Todos os Santos. Orixás também se constitui num valioso documento sobre as religiões em vias de desaparecimento na Bahia. A tradução feita do original por Maria Aparecida da Nóbrega merece ser destacada como trabalho do editor de fotografia Arnaldo Gleber, que ampliou este conjunto de fotos com uma dedicação perfeccionista à altura do alto valor e importância da obra de Fatumbi Verger, por Arlete Soares. Então, nós vamos primeiro ler a introdução. Primeira parte. Introdução. Introdução. Os textos e ilustrações que se seguem propõem-se a comentar e mostrar certos aspectos do culto aos orixás, deuses dos iorubás, em seus lugares de origem na África, em Nigéria, ex-Daomé e Togo, e no Mundo Novo, Brasil e Antilhas, para onde foram levados em séculos passados pelos escravos. Em obras predescendentes, já abordamos este tema, juntamente com o culto dos Vodun, deuses dos Fão, nessas mesmas regiões. Naquela época, 1953, nossas pesquisas e publicações foram orientadas no sentido América-África, pois durante os nossos primeiros 7 anos de pesquisa, tínhamos vivido 5 anos no Brasil e nas Antilhas e passado apenas 2 anos na África. Como o tempo, a situação se inverteu, durante os 27 anos que decorremos desta redação e de nossas primeiras obras, passamos 15 anos na África e só 8 no Brasil, e nas Antilhas, em períodos alterados e interrompidos por 4 anos na Europa. Nossas pesquisas orientaram-se exclusivamente para os cultos dos nagôs e urubás, aqueles que melhor se conservaram na Bahia, nosso local de residência no Brasil, entre, no, entre novo livro. Este novo livro será, pois, orientado no sentido oposto ao seguido anteriormente. Nosso ponto de partida estará situado na África, de onde partiremos para as Américas, seguindo a diáspora dos iorubás. Definição do termo iorubá. O termo iorubá escreve S.O. Biobacu, aplica-se a um linguístico de vários milhões de indivíduos. Ele acrescenta que, além da linguagem comum, os iorubás estão unidos por uma mesma cultura e tradição de sua origem comum, na cidade de Ifé,
mas não parece que tenham jamais constituído uma única entidade política, e também é duvidoso que antes do século XIX eles se chamassem uns aos outros por um mesmo nome. A.E. Elis mencionou judiciosamente no título do seu livro The Yoruba Speak People, os indivíduos que falam iorubá, dando a significação de língua a uma expressão que teve a tendência a ser posteriormente aplicada a um povo e a uma nação ou a território. Antes de se ter conhecimento do termo iorubá, os livros dos primeiros viajantes e os mapas mais antigos, entre 1650 e 1730, são unânimes em chamar o cume, com algumas variantes, a região que nos interessa. Depois de Isnegrave, em 1734, o termo Ukami desaparece dos mapas e é substituído por Aiô ou Eiô para designar Oió. Em 1726, Francisco Pereira Mendes, comandante do Forte Português já mencionava em seus relatórios enviados à Bahia os ataques dos Aiôs contra os territórios de Agadjá, rei do Daomé e chamado O Revoltado, por haver atacado Alada em 1724 e que iria posteriormente conquistar o Idá em 1727. Foi esse porto, chamado atualmente Uidá, Glebeu para os daumeanos e Gelefé para os iorubás, Ajuda para os portugueses, Judá para os gregói, Judá ou gregói para os franceses, Ubdá para os ingleses e Fida para os holandeses, e habitantes pelos Bueda, que se tornou o principal ponto de exportação dos escravos originários das regiões vizinhas inimigas do Daomé. Em 1728, esse mesmo comandante assinalava que 3 reis do interior, poderosíssimos inimigos do Daomé, chamados Ayubrado, Acambu e Acomi, Ukumi, dando-se as mãos uns aos outros, o cercaram. Encontraram aqui, lado a lado, Aiô e Ukumi, o que não simplifica o problema. Norris foi o primeiro a publicar em 1773 um mapa indicando Aiós e Eiós, no local onde seus predecessores assinalavam Ukumi. E na obra onde inseriu esse mapa, trata da nação Eioê, o flagelo e o terror de todos os seus vizinhos. Fala também da invasão que fizeram ao Daomé em 1738 e do tratado celebrado entre as duas nações em 1743, pelo qual o Daomé deveria pagar impostos aos Ioiê. Em 1764, as relações tornaram-se cordiais e Alaafin, rei de Oiá, veio ajudar os daomeanos a se defenderem dos Axantis em Atagpamé, atual Togo, e a oeste de Abomey. São várias formas de pronunciar. Mas Oiá mantinha estreitas relações, sobretudo com um reino que servia de estado tampão entre eles e o Daomé, na região costeira, um reino impropriamente chamado Porto Novo, cuja capital chamava-se antigamente Majaxé. Seu território estendia-se ao sul até o Oceano Atlântico. No começo do século XVII, imigrantes vindos de Ardres Aladá, levados por de Agbanlim, instalaram-se em Ajaxé e deram o nome de Rogbonu, a parte da cidade por eles ocupada. Mais tarde, quando Agadjá, o revoltado, conquistou Aladá em 1724 e Uidá 3 anos mais tarde, uma grande parte dos habitantes dessas duas cidades fugiu para o leste. Os primeiros foram juntar seus habitantes de Ogbonu
para formarem o novo povo Ardres. O mapa de Norris mostra a localização desses dois Ardres. Os outros foram se estabelecer em Badagry, no limite dos territórios dominados pelo rei de Benin, nas cidades de Adó e Lagos. Esta última era antigamente chamada Eco, roça, pelos iorubás, e Onim ou Aunis pelos navegadores traficantes de escravos. O nome de Porto Novo foi dado em 1758 ao local hoje chamado Sene. Este novo porto tornara-se, juntamente com Badagry e Lagos, o principal embarcadouro dos escravos vendidos pelo povo de Oió. O novo Ardres era na realidade tributária e protegido por Oió e chamado de Adjá, Popo, por seu povo. Em 6 de outubro de 1777, Oliver Montagnier, comandante do Forte São Luís de Gregói, em Uidá, escrevia à Companhia das Índias que os Ayauks forneceram escravos no Porto Novo. Badagry, Epê e aqui Uidá, mas não houve fornecido pelos Dabometes. Em 1780, dizia ele novamente que, em Hardre, vulgarmente chamado Porto Nuevo, pode-se conseguir nagôs e negros preferidos. Os vocábulos anago ou inongo aparecem assim pela primeira vez na correspondência dos comandantes dos fortes ingleses, franceses e portugueses de Iudá, sem substituir, entretanto, o aiô ou eiô. Gurg, sucessor de Oliver Montagnier, no Forte de Iudá, escrevia em 17 de novembro de 1788 que os daomeanos destruíram completamente um território de Nagôs, fato que acarretará escravo. Assinalava novamente, em 28 de fevereiro de 1789, que o rei de Ardres enviou uma mensagem ao rei dos Ailotes, pedindo proteção contra o rei daomeano para que este não ousasse invadir suas terras nem sua praia, e que se eles, os daomeanos, se conduzissem com a menor violência, o rei dos Ailotes, a quem eles, os moradores de Ardes Portos Novos, pertencem, iria combatê-los, os daomeanos. Através desse relatório, concluímos que o rei do Daomé não receava atacar os Nagô, embora pertencendo ao grupo de língua iorubá, mas temia bater-se com os habitantes do Novo Ardres, embora fossem seus primos protegidos pelo rei de Oió. Nossas fontes de informação escritas se esgotaram na África com o abandono dos 3 fortes de Iudá pelos franceses, ingleses e portugueses entre 1797 e 1815. Lucumi e Nagô são os nomes pelos quais os iorubás são geralmente conhecidos, respectivamente, em Cuba e no Brasil. A expressão Anagô é, no entanto, conhecida em Cuba. Ela figura no título de um livro publicado por Lídia Cabreira, Anagô, vocabulário Lucumi ou Iorubá, tal como é falado em Havana, de onde se deduz que ali Lucumi seria um nome de nação de Anago ou de sua língua. No Novo Mundo, encontramos os primeiros vestígios da palavra Nagô. Em um documentário enviado da Bahia em 1756, antes mesmo que esta palavra aparecesse na correspondência da África. É todavia provável que sugere Vivaldo Costa Lima que o termo Nagô no Brasil seja inspirado naquele corretamente empregado no Daomé para designar os iorubás de qualquer origem. Um autor da Nigéria emite a estranha hipótese de que Nagô seria uma deformação do vocábulo brasileiro negro e quem seriam os brasileiros que teriam introduzido esta palavra na costa da África. Esta engenhosa interpretação não resiste ao exame de certos documentos nos quais as duas expressões negros e nagôs
figuram ambas, a primeira um sentido geral e a segunda com um sentido restrito. O Conde da Ponte, governador da Bahia, preocupa-se em 1807 com a presença de nagôs tão numerosos nesta cidade, e com razão, pois eles se revoltarão muitas vezes, entre 1808 e 1835. Neste mesmo ano de 1807, ele deplorava a chegada à Bahia de uma embaixada do rei Onim, qualificando-os em sua angústia de negros da pior espécie, chamados nagôs. No entanto, esse mesmo rei de Onim, Lagos, juntamente com o imperador de Benim, de quem era vassalo, seriam os primeiros soberanos estrangeiros a reconhecer a independência do Brasil em 4 de dezembro de 1824, enquanto os da Inglaterra, da França e Portugal só o fariam no ano seguinte. Encontramos o termo Inagô escrito por D'Avezac em um trabalho publicado em 1845, baseado em informações recolhidas junto a um certo Oxifecoeudê, originário do país Ijebu, de onde foi levado em 1820 com a idade de 20 anos. Esse território Inongo, dizia ele, era o de uma grande nação que pertencia à região de Eio. Oxifecoeudê não conhecia o termo Iarriba, para a qual de Avezac, que lera os livros de Clapperton, havia-lhe chamado a atenção. O termo iorubá efetivamente chegou ao conhecimento do mundo ocidental em 1826 através de um livro do capitão Clapperton e foi encontrado em um manuscrito em línguas árabes trazido por ele no reino de Takor, atual Socoto, naquela época dominado pelo sultão Mohammed Bel. De Hausa, diz o referido manuscrito que Iarba é uma província que contém rios, florestas, regiões arenosas, montanhosas e igualmente grandes quantidades de coisas maravilhosas e extraordinárias. Encontram-se aves que falam de cor verde chamada babaga. O documento dá em seguida hábeis e arriscadas interpretações etimológicas sobre a origem do vocábulo iorubá. Clapperton e Richard Lander utilizam esta palavra para os povos de Oió. Escreve o primeiro em 9 de dezembro de 1825. Soubemos que estamos agora no distrito de Eió, chamado Iarriba pelos árabes e pelos povos Hausa, e que o nome da capital é Catunga. As páginas seguintes mencionam muitas vezes Iarriba ou Iorriba, como sendo região de Iarribanianos ou Iorribanianos, os povos que ali se estabeleceram. Morto, morto Clapperton, Lander, em seu caminho de volta, escrevia em 25 de setembro de 1827, chegando a Catunga, capital de Iarriba, e quando retorna à África pela segunda vez, escreve em 8 de maio de 1830 que a descrição de qualquer cidade de Iarriba é válida para todas as demais. O termo Iorubá parece ter sido atribuído pelos Hausa exclusivamente ao povo de Oió. A de Maquinua escreve que a extensão dessa palavra é devida à iniciativa de Samuel Ayavi Crowther, nascida em 1810 em Oshogun, no reino de Oió. Aprisionado pelos Fulani em 1821 e vendido como escravo em Lagos, foi libertado por um cruzador britânico da Esquadra de Repressão ao Tráfico de Escravos, levado a Freetown, em Serra Leoa em 1822, onde estudou, foi em seguida à Inglaterra e voltou à África, onde terminou sua carreira como bispo anglicano. Redigiu em 1852 seu vocabulário iorubá, que era sua língua, segundo a definição dos Hausa. Já em 1830, o reverendo John Raban, da Churchill Mission Society, publicara com o auxílio de Ajay Crowther, um vocabulário que ele ainda denominava Eio,
mas onde declarava que Iorubá é a denominação geral de um grande país com 5 regiões: Oió, Egbá, Egbuá, Ibabarupa, Ijebu e Ijexá. Eram mais 5 divisões, porém, havia interesse por parte dos missionários em não fracionar as publicações, da Bíblia em particular, destinadas a sustentar seus esforços de evangelização em tantas designações de uma mesma língua. Pareceu mais acertada reunir o conjunto sob o nome de Iorubá, dado pelos Haúsa unicamente ao povo de Oió. A administração colonial britânica também achava vantajoso adotar este termo como um símbolo de reconciliação das diversas nações outrora reunidas sob o comando de Alafim Oió, todas elas falando iorubá, e que se bateram em conflitos intertribais. Apesar desse esforço de unificação, algumas vezes subsistiram grandes diferenças dialetais entre essas diferentes regiões, assim como um orgulho das origens e tradições, acompanhado de certa desconfiança ou mesmo de desprezo recíproco, com o termo não conseguiu que o termo não conseguiu extinguir completamente, pois cada um desses grupos prefere ser Egbá, Ifé, Ijebu ou Ijexá a ser Iorubá. J.O. Igué, partindo dos trabalhos de M.A. Obaiyemi, adianta que a maior parte das sociedades iorubás era, antes da conquista de Ifé por Odudua, na etapa dos mini-estados de estrutura política extremamente mirrada, onde a maior parte das funções, regiões religiosas, a agricultura e as atividades sociais eram limitadas ao mínimo. Era uma civilização de aldeia e não uma cidade. A recuperação dos mini-estados pelo grupo Odudua aparece como o primeiro fator de urbanização. Odudua, após ter integrado no âmbito dessa centralização bons números de pequeníssima aglomeração para fundar a cidade de Ifé, enviou em seguida seus descendentes diretos para fazerem o mesmo em regiões às vezes afastadas. Existem ainda grupos de indivíduos que falam iorubá na região central do ex-Daomé e do Togo, assim como no nordeste dos antigos territórios diretamente controlado por Odudua e seus descendentes. Esses grupos caracterizam-se pela ausência do culto de Orixalá, Xangô, Oxum e Emanjá e outras divindades iorubás e pela presença dos cultos de Xapanã, Nanã-Burucu e Oxumaré, de que falaremos nos 3 últimos capítulos deste livro. Final dessa parte, né? Retornamos amanhã com a parte Os Orixás na África. Muito obrigada.